Boa tarde, passando aqui para deixar mais um vídeo no canal, mais uma história da Bíblia, amém? Você que ainda não se inscreveu no canal, esteja se inscrevendo, acione o sininho para estar confirmando, deixe o seu joinha e vamos falar de Bíblia nesse dia de hoje. Quero contar mais uma história da Bíblia, quero contar a história de uma profetisa, glória a Deus, e um comandante do exército do Rei de Deus, amém? Lá em Juízes capítulo de número 4, conta lá a história de uma mulher chamada Débora, que era profetisa e juíza. Um grande destaque para uma mulher daquela época. A Bíblia diz que sempre que nesse período do juízo aqui, depois de que percorreu, tem um livro contando a história do juiz que percorreu desde Josué até Samuel. Ou seja, um período de 400 e poucos anos. A Bíblia diz que o povo de Deus foi comandado por juízes, Deus levantando juízes. E Débora é uma das poucas, se não a única mulher que a Bíblia trata como juíza naquela época. Pelo menos é o que a Bíblia relata de Débora. Ela era juíza e profetisa, ela tinha duas unção, porque a Bíblia trata não como status, mas sim como unção. O povo de Deus, ele era ungido quando tinha cargos de juízes e também de reis, assim como um sacerdotal, eles eram ungidos por o sacerdote de Deus. E Débora, ela tinha essas duas unção, duas grandes responsabilidades. A Bíblia diz que Débora, ela profetizava, ela julgava o povo e profetizava embaixo de uma árvore que foi batizada como a árvore de Débora. A Bíblia diz que nessa época, antes de Débora, tinha um líder Israel chamado Eudes, e quando ele vier a falecer, esse líder, o povo de Deus, voltara a se afastar de Deus. E Deus permite que um rei de Canaã, o inimigo do povo de Deus, se levanta contra o povo de Deus, e o seu comandante, chamado Cícera, que atormentava o povo de Deus com grandes tropas. A Bíblia diz que Débora manda chamar Baraque, o comandante do exército de Israel, e fala para Baraque: Deus já não te mandou sair com os homens, juntar o exército e ir contra Cícera? A Bíblia diz que Baraque vira para Débora: se a senhora for comigo, irei, se não, não irei. A Bíblia diz que Débora fala: certamente irei contigo, mas a honra não será tua, mas será de uma mulher. É muito importante, irmãos, nós meditarmos na palavra do Senhor. Eu falo para você meditar nessa história. Estou contando aqui a história de Débora, muitos pregam sobre Débora, e a honra aqui não foi de Débora. A Débora profetiza e fala que a honra vai vir de uma mulher. Só que a honra, ela não veio de Débora. Qual é a honra qual Débora aqui está falando? Da sua profecia que Deus usava? Não. Está falando que o inimigo do povo de Deus, ele foi morto pela mão de uma mulher chamada Jael, que era esposa de Hebe. Ou seja, Hebe era amigo de Cícera. Ele era judeu, mas ele tinha amizade com o inimigo do povo de Deus. Pessoas que se vendem facilmente, se vendem pelo dinheiro, se vendem pela ganância. Ou seja, existe um ditado que todo mundo tem um preço. Mas o nosso preço tem que ser, irmão, a gratidão a Deus, a gratidão pelo que Jesus fez por nós naquela cruz do Calvário. Nosso preço tem que ser gratidão a Deus pelos livramentos que Ele nos dá, pelas bênçãos que Ele nos dá. Não podemos nos vender e virar as costas para Deus. Virar as costas para Deus, trair a Deus com nossas ações, com as nossas atitude. O povo de Deus sempre, quando ele clamava, e não é diferente no dia de hoje, Deus ouvia. E Deus, quando ele levanta um homem, levanta uma mulher, que ele ordena, se entrar na posição, Deus vai honrar. Baraque falou: se a senhora for comigo, assim irei. Isso aqui, Baraque, ele reconhecia, ele via em Débora que ela era uma grande mulher de Deus. Ele via que Deus a
Débora tinha uma grande intimidade para com Deus. Só que Deus já tinha falado para Baraque que ele seria vencedor, mas Baraque ele queria ter mais certeza ainda. Ou seja, ele tinha essa convicção: se a senhora for comigo, ou seja, porque a senhora é protegida de Deus, a senhora é usada por Deus. E Débora falou: certamente irei, só que a honra não será sua. A Bíblia diz que quando Baraque sai com Débora contra o exército de Císera, o exército de Císera foi morto e exterminado, e Císera foge. Císera, o comandante do exército de Canaã, foge, e ele vai se esconder aonde? Na casa de Hebe. Só que a Bíblia diz que Hebe não estava em casa. Quem estava só sua esposa, Jael. A Bíblia diz que ele entra em casa e se esconde, e ela joga um pano sobre ele e pede para ele um copo de água. E ela pega com sabedoria e leva um copo de leite. A Bíblia diz que ele fala para ela: se vir alguém me procurar, fala que aqui não tem ninguém. E o leite, quando a pessoa está cansada, que toma um copo de leite, ela venha ali a adormecer. Vem ali ficar tranquila, calma e adormecer. A Bíblia diz que Jael enfinha a estaca sobre a fronte, sobre a cabeça de Císera, e extermina o inimigo do povo de Deus. Ou seja, aqui é a profecia de Débora se cumprindo. A honra veio através de uma mulher, porque uma mulher que matou o inimigo do povo de Deus. Aquilo que era para Baraque fazer, aquilo que ele não quis fazer, ou seja, não quis em parte, ele confiar e for fazer, mas acompanhado da profetisa Débora. Amém? Glória a Deus. Medite na palavra do Senhor. Lá em Juízes, capítulo de número 4, está mais uma história da Bíblia, contando aqui mais uma história da Bíblia, onde que Deus ele escolhe e usa também mulheres para fazer a diferença. Muitas vezes Deus ele não escolhe uma pessoa, não é pelo o sexo, o cor, e nem estatura, nem classe social. Deus escolhe pelo caráter. Deus escolhe porque Deus nos sonda e nos conhece. Deus sabe o nosso pensamento, Deus sabe as nossas atitudes. E aqui Débora e Baraque e também Jael foram escolhidos por Deus para cumprir uma missão. E aqui Débora sempre se destaca. As pessoas pregam muito sobre Débora e fala-se pouco sobre Jael. Muitos até chamam Baraque de covarde, mas Baraque se nós formos meditar, até não podemos muito julgar Baraque, porque nos dias de hoje, irmãos, não é muito diferente, não é? Não é verdade? Muitos de nós estamos junto de uma pessoa, e se alguém, nós vemos um líder querer recuar, não querer prosseguir, a gente coloca muita confiança mais no homem do que acreditar em Deus, acreditar que Deus pode também nos usar. Lembra de Pedro? Pedro, quando ele ficou frustrado por ter negado Jesus 3 vezes, lá em João capítulo 21, ele pega as redes e volta para o mar. Os outros apóstolos também o seguem. Ou seja, o problema não era com os outros apóstolos, o problema era com ele mesmo, porque ele se achou incapaz. Mas a Bíblia diz que mais 7 apóstolos também seguiu: João e Tiago, filho de Zebedeu, Tomé e outros mais, Filipe. Ou seja, então nós temos que acreditar, ter fé e acreditar naquilo que Deus confiou em nossas mãos, colocar nossa fé em prática. Tiago fala que a fé sem obra, ela é morta. Então não basta ter fé, temos que colocá-la em prática. Amém? Medite lá em Juízes capítulo de número 4, que você vai entender essa passagem. Entender que aqui eram pessoas simples, pessoas normais, como eu e você, mas fizeram a diferença em uma época. Por quê? Porque se colocaram na posição e deixaram Deus usar. Amém? Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua família, fique todos na paz do Senhor. Deixe o seu comentário aí no canal, amém? Se inscreva se não se inscreveu ainda, deixe o seu joinha, amém? E muito obrigado, que Deus te abençoe, que Deus abençoe seu lar, sua casa, sua família, amém? Fique na posição, deixa Deus te usar, glória a Deus.